Eu me tornei a madrasta vilã. Eu não me importava muito. Eu apenas levava o vilão comigo sempre que saía. É que um dia uma inundação de comentários ao vivo apareceu na minha tela. Espera. Como é que este notório pequeno terror está tão calmo? A última babá saiu correndo a terror. LOL. Quem faz uma caminhada casual de 5 quilômetros sem outras atividades exaustivas? O garoto parece pronto para desmaiar. Haha. Olhei para o menino que correu direto para sua cama. Assim que chegamos em casa, eu cerrei meus lábios. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, seus olhos encontraram os meus. Imediatamente, ele mergulhou sob os cobertores, desaparecendo completamente. Meu casamento com Corbett era puramente contratual, uma troca direta de benefícios entre nossas famílias. Sentimentos não entravam em questão. O amor não simplesmente aparece do nada. As únicas pessoas batendo à sua porta são os encontros às cegas que sua família marca. Depois do casamento, Corbett inventou uma desculpa sobre trabalho e deixou a vila. Eu concordei brevemente em resposta. A senhora Davidson, a governanta, me deu um olhar de simpatia. Eu presumi que ela tinha pena de eu estar presa em um casamento sem amor, e não pensei muito nisso. Enquanto eu afundava no sofá, uma pequena figura esguia na beira da minha visão chamou minha atenção. Um garoto por volta de 8 ou 9 anos estava encostado na porta, observando-me com olhos escuros e penetrantes. Eu soube imediatamente quem ele era. Léo, o filho de Corbett do primeiro casamento. As revistas de fofoca relataram que Corbett mal lhe dava atenção, enterrado como estava no trabalho, presumindo que ele era tímido. Eu não o chamei. Eu simplesmente ofereci um pequeno sorriso tranquilizador antes de fechar meus olhos novamente. Teríamos bastante tempo para nos conhecermos mais tarde. Esse pensamento ainda não tinha se estabelecido quando houve um forte estrondo. Eu me levantei rapidamente. Um vaso antigo no canto havia se estilhaçado em incontáveis fragmentos brilhantes aos pés de Léo. A governanta olhou nervosamente para mim, as palavras faltando. Senhora Léo, minha testa enrugou. Todos, incluindo o menino parado entre os escombros, pareciam esperar que eu perdesse a paciência. Ele lentamente encontrou meu olhar, uma faísca de desafio tremulando em seus olhos. Mas eu fiz algo inesperado. Eu me levantei, caminhei, e dei um firme empurrão no pedestal, em que o vaso estava repousando. Isto estava apenas esperando para cair, eu disse à governanta. Remova isto. Também. O pesado suporte caiu no chão. O menino, preparando-se para uma bronca, congelou. Seus olhos se arregalaram, sua expressão dividida entre surpresa e incerteza. Eu instintivamente envolvi um braço em torno de seu pequeno corpo e dei tapinhas em suas costas desajeitadamente. Está tudo bem. Não fique assustado. Onde é seu quarto? Eu vou levá-lo lá para que você possa dormir. Léo enrijeceu completamente em meus braços. Vendo que ele não resistiu, eu o segurei um pouco mais apertado. Primeira vez como madrasta. Nenhuma ideia se eu estava fazendo isso certo. Eu não notei a cascata de emoções passando por seu rosto. Primeiro um rubor, depois palidez, sua mandíbula apertando enquanto engolia algo que claramente queria dizer. Corbett não voltou para casa naquela noite. Eu não me importei. Depois de colocar Léo na cama, eu fui para o meu quarto e dormi sem preocupações. Na manhã seguinte, acordei bem antes do nascer do sol. Parte da minha rotina para encaixar um treino matinal. Depois de me lavar, hesitei, lembrando-me da maneira como a governanta havia tratado Léo. Corbett estava fora com tanta frequência que a equipe mal notava seu filho. Eu não havia planejado criar laços com Léo, mas ele era meu enteado agora, pelo menos no nome. Deixá-lo despercebido não me parecia certo. Por impulso, eu me virei em direção ao quarto dele. As cortinas estavam fechadas, deixando o espaço escuro e silencioso. Eu presumi que ele ainda estava dormindo e estava prestes a sair quando notei um par de olhos alertas e arregalados me encarando. Enterrado sob os cobertores com apenas sua cabeça visível, Léo parecia ligeiramente confuso por eu não ter me assustado. Ah, você está acordado, eu disse, inconsciente de seu pequeno arranjo. Eu dei tapinhas no volume sob os lençóis. Hora de levantar. Vamos malhar juntos. Ele me encarou, inclinado por alguns segundos. Então, uma faísca de interesse cruzou seu rosto, e ele saiu da cama lentamente. Ar da manhã estava fresco e revigorante. Nós corremos uma volta completa ao redor do condomínio fechado, circulando o grande lago em seu centro. Quando terminamos, eu estava suada e respirando com dificuldade. Olhei para trás para ver Léo vindo atrás. Seu pequeno corpo tentando manter o ritmo. Ele tinha a energia ilimitada de uma criança, mas a corrida claramente o havia cansado. Assim que ele me alcançou, eu peguei sua mão e a balancei um pouco. Você se saiu incrivelmente bem, eu disse com um sorriso. Agora, vamos tomar café da manhã. O rosto de Léo ainda estava corado, olhos escuros em mim como se ele quisesse falar, mas ele permaneceu em silêncio. Eu estava de tão bom humor que até me permiti uma fatia extra de torrada. Quando a senhora Davidson apareceu na sala de jantar e notou Léo comendo em silêncio, ela parou no meio do passo e murmurou. Ele nem sequer jogou um único prato hoje. Eu mal registrei as palavras dela, meu olhar se demorando em Léo enquanto ele desfrutava tranquilamente de sua refeição. Havia algo cativante em uma criança bem comportada. Depois do café da manhã, decidi levar Léo para fazer compras. Crianças crescem rápido. Durante nossa corrida, eu notei que suas calças estavam um pouco curtas. Algumas roupas novas pareciam o presente de boas-vindas. Perfeito. Navegamos por algumas lojas sem sorte. Depois do almoço, tentamos algumas boutiques infantis de luxo. Eu acabei escolhendo algumas roupas e as trouxe para Léo, que estava esperando em um sofá. No momento em que ele me viu, ele pulou de pé, uma expressão desafiadora em seu rosto. Eu não vou
Espere, eu interrompi, segurando uma jaqueta. Você gosta desta cor? Ele piscou pego, de surpresa, e olhou para a jaqueta azul marinho. Então ele zombou com desdém. Não, esperando uma discussão, ele olhou para mim, mas eu simplesmente devolvi a jaqueta para a vendedora e sorri para ele. Você está certo, eu disse alegremente. Sua vez de escolher. Léo congelou, claramente atordoado. Ele continuou a escolher um punhado das roupas mais ridículas. Na loja, cada uma mais hedionda do que a anterior. Eu não tinha ideia de como as crianças poderiam gostar de tais roupas, mas decidi não questionar. Assim que paguei, entreguei todas as sacolas de compras para ele. Aqui está, eu disse calorosamente. Tudo que você escolheu. Os olhos de Léo se arregalaram em descrença enquanto ele olhava para a pilha de sacolas em suas mãos, completamente estupefato. Eu tomei seu silêncio atordoado como um sinal de aprovação e me dirigi para a seção feminina para escolher algumas coisas para mim. Quando voltamos para casa, a noite já havia caído. O jantar estava pronto. Camarão frito, costelas agridoce e vegetais salteados. Léo, que mal havia tocado em seu almoço, devorou 2 pratos cheios de arroz. A senhora Davidson olhou para ele surpresa. Uau, Léo, você está com um apetite tanto hoje. Léo congelou com as palavras dela, lançando um olhar rápido na minha direção. As pontas de suas orelhas escondidas sob seu cabelo escuro, tingidas levemente de rosa. Eu não pensei muito nisso, vendo comer tão vigorosamente eu. Decidi levá-lo para uma caminhada depois do jantar para ajudá-lo a digerir antes de mandá-lo para a cama. Ao longo das próximas semanas, eu trouxe Léo junto em todos os passeios. Ele estava de férias de verão sem nada planejado, e eu estava desfrutando da minha licença pós-casamento. Nós fomos a parques temáticos, ao cinema, e até a um parque aquático. Eu senti como se estivesse compensando todas as experiências que eu havia perdido na minha própria infância. No começo, Léo permaneceu carrancudo e distante. Mas, com o tempo, eu notei os cantos de sua boca se contorcendo em pequenos sorrisos quando ele pensava que ninguém estava olhando. Mês se passou assim. Uma noite, enquanto os últimos traços do pôr do sol desapareciam, voltamos para casa para jantar. Como de costume, Léo correu direto para seu quarto depois. Eu não pensei muito nisso, planejando ir para uma caminhada à beira do lago mais tarde. Eu me sentei no sofá por um tempo antes de ir para o quarto dele para chamá-lo. Enquanto eu levantava minha mão para bater, o mundo cintilou. Fluxos de texto brilhante apareceram diante dos meus olhos. Espere, como é que este notório pequeno vilão está tão obediente? A última babá saiu correndo gritando. LOL, quem faz uma caminhada casual de 5 quilômetros sem mais nada para cansá-los? O vilão parece prestes a desmaiar. O quê? Eu sussurrei. Que vilão? Eu empurrei a porta. Léo estava enfiado sob os cobertores, apenas seus olhos visíveis. Eu cerrei meus lábios, mas antes que eu pudesse falar, ele se enterrou completamente debaixo do cobertor. Eu estava sem palavras. Na sala escura, um pequeno volume tremia sob os cobertores. Comentários ao vivo deslizavam pelo ar. Haha, olhe para os olhos aterrorizados do vilãozinho. Por que ele é tão fofo? Vilão, não se aproxime de mim. A personagem secundária feminina está fazendo isso apenas para provocá-lo com sua personalidade vingativa? Ele vai se vingar dela. O último comentário fez minha têmpora pulsar. Por que eu atormentaria deliberadamente uma criança? Isso não fazia sentido. Mas os comentários ofereciam contexto. Aparentemente estávamos vivendo em um romance. Léo era o vilão, uma criança que, devido à morte precoce de sua mãe e à negligência de seu pai, cresceu neurótico, sombrio e instável. Como adulto, ele sairia do controle, atacando os protagonistas antes de encontrar um trágico fim. Eu não tinha um complexo de herói. Minha única motivação para levar Léo comigo tinha sido a preocupação de que a equipe pudesse negligenciá-lo. Agora, parecia que ele não apenas não gostava dos passeios, ele poderia até me ressentir por eles. Com esse pensamento, meu plano de convidá-lo para uma caminhada desapareceu. Eu tranquilamente me virei, deixando o quarto e fechando a porta gentilmente atrás de mim. O clique suave soou invulgarmente alto no silêncio da noite. Sob os cobertores, as orelhas de Léo se contorceram. Quando ele teve certeza de que eu tinha ido embora, ele soltou um suspiro de alívio. Então, após uma longa pausa, ele espiou por baixo do cobertor. O quarto estava vazio, engolido pela escuridão. Ele se sentou abruptamente, olhando para a porta. Depois de um momento, ele relaxou. Seus cílios tremularam enquanto ele murmurava para si mesmo. Ela realmente acabou de ir. Ele soltou um suspiro profundo e deitou-se novamente. Bem, ele pensou que haveria novamente amanhã. Eu não tinha ideia do que Léo estava pensando. Minha licença terminaria no dia seguinte e eu tinha que voltar ao trabalho. Pelo que eu podia dizer, Léo era mais do que capaz de lidar com a equipe da casa por conta própria. Na manhã seguinte, eu me vesti e deixei-o Vila, decidindo ficar no meu apartamento na cidade por conveniência, já que meu escritório ficava longe. Dias se passaram. Depois de vários dias sem me ver, Léo finalmente perguntou à senhora Davidson onde aquela pessoa foi. Que pessoa, querido? Ela respondeu intrigada. Léo franziu a testa, lutando para formular a pergunta. A nova tia Raquel. A senhora Davidson finalmente entendeu. A madame está fora. Negócios, ela disse gentilmente. Onde exatamente ela foi? Léo insistiu. Eu não tenho certeza. Ela não disse. Os lábios de Léo se apertaram em uma linha fina. No começo ele não se importou, desfrutando da calma e liberdade. Mas logo todo pequeno ruído lá fora o fazia pular, sua cabeça virando rapidamente em direção à porta. Cada vez ele era recebido com desapontamento. Ele se sentou no sofá, mexendo no apoio de braço sem pensar, os olhos constantemente piscando para a porta da frente.
A paz que ele sentirá apenas dias. Antes tinha se transformado lentamente em uma vigilância inquieta e ansiosa. Quando eu finalmente voltei para a vila, fui recebida com um caos total na sala de estar. A senhora Davidson correu para o meu lado, sua expressão uma mistura de exaustão e alívio. Madame, a senhora voltou finalmente. Eu balancei a cabeça, meu olhar varrendo a bagunça. O que aconteceu aqui? Era a hora do jantar, mas comida estava espalhada pelo chão, molhando o caro tapete. Muitos dos pratos eram os meus favoritos, o que tornava a cena ainda mais confusa. Os comentários ao vivo ofereceram uma explicação. Veja, ninguém consegue lidar com um vilão tão temperamental. Ele estava comendo bem, então de repente jogou seus achis e virou a mesa. Aterrorizante. Se eu fosse a personagem secundária, eu correria. Tanto pai quanto filhos são problemas. Eu franzi a testa enquanto o comentário deslizava. A senhora Davidson olhou para Léo, que estava empoleirado no sofá do outro lado da sala, e disse cautelosamente: Léo teve um dia difícil, então eu já tinha visto minha cota de crianças ricas e mimadas. Embora virar a mesa não fosse comum, também não era chocante. Ouvindo nossas vozes, Léo, que estava encarando a TV, virou-se para mim. Quando nossos olhos se encontraram, sua expressão tempestuosa congelou. Depois de um momento, ele pulou de pé. A senhora Davidson tensionou visivelmente. Eu permaneci calma, mantendo minha posição. Conhecendo suas tendências, eu não tinha intenção de intervir. Não era meu problema. No entanto, para minha surpresa, o menino parou a poucos metros de mim. Ele parecia lutar com suas emoções antes de finalmente sussurrar: Onde você esteve? Por quê? Você não me levou com você? A raiva tinha sumido de sua voz, substituída por algo quase como uma súplica. Eu estava sem palavras. Os comentários ao vivo espelharam minha surpresa. Espera, o quê? Eu pensei que o vilão odiava sair com ela. Ele estava esperando por ela a semana toda? Aquela birra de hoje à noite? Ele deve ter sentido falta dela. O vilão não gosta da madrasta, certo? Eu olhei para baixo para Léo. Seus ombros estavam curvados, cílios tremendo, rosto pálido mostrando uma mistura de confusão e desamparo. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo. Meu coração amoleceu. Eu estava ocupada com o trabalho, eu disse. Gentilmente. Não teria sido apropriado trazê-lo junto. Era verdade. Minha licença de 2 semanas havia terminado. Seu pequeno corpo relaxou um pouco, mas ele insistiu. Então por que você não veio para casa? Meu apartamento é mais perto do escritório. Corbett e eu tínhamos um entendimento claro. Nosso casamento era uma formalidade. Ficar em outro lugar não. Levantaria questões. Léo ficou em silêncio assim que eu pensei que o momento tinha passado. Ele perguntou: Vamos dar uma volta agora? Eu pisei, pega de surpresa. Ele pareceu tomar minha hesitação como concordância e se moveu em direção à porta. Quando eu não o segui imediatamente, ele olhou para trás, um toque de constrangimento em sua expressão. Bem, você vem? Eu levantei uma sobrancelha e sorri ligeiramente. Claro, talvez o garoto não fosse tão ruim quanto o comentário sugeria. Depois daquela noite, sempre que eu me preparava para sair de casa, os olhos de Léo imediatamente me encontravam cheios de antecipação. Eu tive que esconder um sorriso. Desde quando ele se tornou mais ansioso por nossos passeios do que eu? Vilão é meio que uma tundra, não é? Não se deixe enganar. Ele está apenas fazendo um show. Raquel, não importa. Contanto que ele esteja tentando, eu estou feliz. LOL. Eu olhei para os comentários, mas os ignorei. Fora do trabalho, eu não me importava em levá-lo junto. Com o tempo nos aproximamos. Ele era quieto, quase introvertido. Um dia, no shopping, enquanto navegávamos por um corredor lotado, eu senti um pequeno puxão na minha manga. Eu olhei para baixo para vê-lo rapidamente, desviando o olhar. Assim que ele começou a se afastar, eu estendi a mão e peguei a dele. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Eu segurei sua mão firmemente, andando ao lado dele. Vilão ou não, ele era apenas uma criança naquele momento. Léo virou a cabeça para o lado, ligeiramente constrangido, mas eu notei o canto de sua boca se levantar em um pequeno sorriso secreto. Meses se passaram e nossa rotina se tornou natural. Então, uma noite, eu acordei assustada por uma sensação sufocante. Enquanto eu emergia do sono profundo, encontrei um par de olhos escuros e intensos olhando para mim. O ar cheirava fortemente a álcool. Uma iluminação fraca lançava sombras ao longo das paredes, revelando um homem inclinado sobre mim. Era meu marido por conveniência, Corbett. Por que ele estava aqui? Antes que eu pudesse reagir, seu hálito quente roçou meu pescoço. O que você está fazendo? Eu perguntei, tentando empurrá-lo. Nosso acordo tinha sido claro. Sem interferência. Ele era muito forte. Cabelo escuro roçou minha bochecha, hálito quente. Demorando, olhos meio iluminados e uma expressão distraída o faziam parecer perdido em pensamentos. Você está próxima de Léo, ele murmurou, voz embargada pelo álcool. Isso significa que você me perdoou? Antes que eu pudesse responder, seus lábios encontraram os meus. Sabor de uísque era avassalador. Eu o empurrei e ele rolou para o lado. Seus olhos estavam agora bem abertos, choque substituindo o nevoeiro anterior. Ele encarou ilegível. Eu não estava com medo. Jogando os cobertores para trás, saí da cama.
Se você vai ficar aqui, eu vou dormir no quarto de hóspedes. Ele não disse nada, encostado na parede no corredor escuro. Meu coração disparou. Eu não estava tão composta quanto eu fingia estar. Corbett e eu tínhamos praticamente crescido juntos, frequentando os mesmos círculos sociais, indo às mesmas escolas quando adolescentes. Seu rosto bonito e nome de família prestigioso nunca tinham sido suficientes para me influenciar, mas houve um tempo em que éramos mais próximos do que amigos. Para o meu aniversário, um ano, ele arranjou um show de luzes de drones deslumbrante. Só para mim. Quando eu estava estudando no exterior, ele voou através do Atlântico por um capricho depois de um único telefonema só para me ver. Com memórias como essa, eu comecei a acreditar que eu tinha um lugar especial em seu coração. Então, o que tinha mudado? No verão do meu último ano, eu voltei para casa para descobrir que ele tinha se casado com uma garota chamada Lily. Amigos disseram que ela estava grávida. Sua família, aderindo aos seus valores estritos, tinha insistido que ele fizesse a coisa certa. Tudo o que tínhamos compartilhado parecia um sonho unilateral. A alegria que eu tinha sentido antes se tornou amarga, deixando apenas confusão e desgosto. Eu queria confrontá-lo, exigir uma explicação, mas era inútil. Já tinha acontecido. Nós nunca mais nos vimos. Eu completei meu diploma e assumi os negócios da minha família, convencida de que ele tinha saído da minha vida para sempre. Então minha empresa enfrentou um período difícil, e na mesma época, a esposa de Corbett faleceu. Sua família propôs uma fusão através do casamento. Naquela época, meus sentimentos por ele tinham desaparecido. Eu pretendia recusar, mas meu pai, emocionado com a ideia de uma aliança com a família de Corbett, concordou avidamente. Eu abordei Corbett para discutir isso. Sua expressão estava fria e ilegível. Estaremos casados por 2 anos, então divorciados, ele declarou categoricamente. Durante esse tempo viveremos vidas separadas. Suas palavras não me abalaram. Não, teria sido diferente com outra pessoa. Ele nunca tinha realmente confessado sentimentos por mim antes. Éramos simplesmente mais do que amigos. Eu não tinha o direito de me sentir amargurada. Certo, eu respondi, concordando. De volta ao presente, eu caminhei pelo corredor escuro até o quarto de hóspedes, afastando as memórias emaranhadas. 2 anos, eu me lembrei. Apenas 2 anos e então tudo acabaria. A presença de Corbett na vila azedou meu humor. Léo, perspicaz como era, percebeu durante nosso passeio noturno. Ele continuava, olhando para mim. O que há de errado? Eu perguntei, tentando suavizar a irritação da minha voz. As luzes das vilas vizinhas cintilavam sobre o lago escuro. Léo apenas balançou a cabeça. Completamos uma volta completa em silêncio. Então, quando estávamos voltando, ele falou calmamente. Você gosta do meu pai? A pergunta repentina me fez parar. Eu olhei para baixo, mas sua cabeça permaneceu abaixada, escondendo sua expressão. Por que você pergunta? Eu rebati. Eu não sabia os detalhes do primeiro casamento de seu pai, e não era meu lugar julgar. Amor ou dever, não me preocupava. Léo olhou para cima, olhos afiados e penetrantes como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Meu rosto permaneceu neutro. Depois de um momento, ele perguntou novamente. Teimosamente. Eu quero saber, eu suspirei, bagunçando seu cabelo. Isso é coisa de adulto, garoto. Nada com que você precise se preocupar. Léo congelou, assustado com carinho repentino. Ei, eu disse com um sorriso. Você, parece que ainda tem energia. Que tal mais 2 voltas? Seu rosto caiu. Imediatamente, ele se virou e marchou de volta para a vila. Eu segui rindo baixinho. Os comentários estavam animados como de costume. As mesas viraram. A personagem secundária diz uma coisa e o vilão foge. Mas alguém acha que há algo entre a personagem secundária e o pai do vilão? Livro mal tocou nisso. Sim, Raquel era originalmente o primeiro amor de Corbett, seu luar branco, mas ele estava tão consumido pelo luto por sua amada falecida esposa que a tomou como garantida. Ela eventualmente partiu, de coração partido, eu soltei uma risada curta e aguda. De coração partido, você só pode se desapontar com alguém com quem se importa, e eu tinha parado de me importar. Há muito tempo. Eu afastei os comentários e segui Léo de volta para dentro. Corbett ainda estava na vila. Desde aquela noite, sua atenção para mim parecia ter mudado, tornando-se mais deliberada. Seu olhar continha uma mistura confusa de desejo e uma alegria selvagem, quase imprudente, como se tivesse encontrado algo precioso que temia ter perdido para sempre. Quando nós entramos, ele falou. Você voltou. Beba um pouco de água. Léo, acostumado à indiferença de seu pai, congelou como uma estátua de madeira. Eu estava atrás dele, notando a tensão em sua pequena mandíbula. Léo, Corbett, perguntou, a testa franzida pela falta de resposta de seu filho. Com quase 30 anos, um homem que dirigia um império corporativo, sua voz tinha peso mesmo quando calma. Léo se moveu rigidamente em direção a ele como um robô. O olhar de Corbett, no entanto, deslizou por ele, suavizando-se ao pousar em mim. Raquel, ele disse gentilmente, deve ter sido difícil estes últimos meses. Não foi. Cuidar de Léo. Parecia natural. Está tudo bem, eu respondi desdenhosamente, não interessada em conversa fiada, e fui direto para o meu quarto. Atrás de mim, ouvi o som fraco de Corbett apertando seu copo. A vida continuou. Eu trabalhei e voltei para casa e passei tempo com Léo. Corbett permaneceu ocupado e nossas interações eram raras. 2 anos voaram. A empresa da minha família se estabilizou, e era hora de eu ir embora. Inesperadamente, o comportamento de Corbett mudou. Ele começou a enviar flores para o meu escritório e a aparecer para me levar para casa. Eu tentei recusar, mas ele persistiu. Para evitar fofocas, eu não tive escolha a não ser aceitar suas caronas.
Sua súbita cordialidade era desconcertante. Eu não tinha energia para questionar. Oh, silêncio no carro era pesado, denso com pensamentos não ditos. Corbett finalmente o quebrou. O que você quer para o jantar? Nós podemos comer fora. Qualquer coisa está bem. E quanto a Léo? Eu perguntei reflexivamente. Sua expressão cintilou, as mãos apertando o volante. Ele está em casa, ele disse casualmente. Raquel, sobre o que aconteceu naquela época? Posso. Não vamos falar sobre o passado, eu interrompi. Tudo bem, ele murmurou, seu tom tenso. Nós dirigimos em silêncio. Quando ele parou em um restaurante familiar, eu imediatamente o reconheci. Era o lugar que costumávamos frequentar quando o nosso relacionamento era complicado. Eu lancei um olhar para ele. Estranho. Corbett deveria ter superado seu luar branco. Ele parece um bom sujeito. Talvez Raquel devesse dar uma chance a ele. Eu só quero ver Raquel e o pequeno vilão saindo juntos. O rosto de Corbett se iluminou ao encontrar meus olhos. Você se lembra deste lugar? Nós costumávamos vir aqui o tempo todo. Eu desviei o olhar. A comida é mediana, eu disse friamente. Vamos para outro lugar. A luz em seus olhos diminuiu. Sua respiração ficou irregular por um momento antes que ele recuperasse a compostura. Depois de uma pausa, ele perguntou, é por causa do garoto? Você se incomoda com ele? Eu estava mandando mensagem para minha assistente e não respondi. Corbett não insistiu. Ele simplesmente ligou o carro nos levando para outro restaurante, sua decisão tomada em silêncio. Era tarde quando voltamos para casa. Léo deveria estar na cama, mas quando entramos eu o vi empoleirado no sofá, mexendo em algo de costas para a porta. Quando ele nos notou, seu rosto caiu ao ver Corbett e eu entrando juntos. Eu atravessei a sala e belisquei sua bochecha brincando. O que você está aprontando? Ele virou a cabeça, voz rígida. Nada. Chateado talvez? Estou começando a repensar o vilão. Ele ficou lá a noite toda esperando por ela. Ele odeia o pai e esta casa. Não há como ele se importar com Raquel. Ele está apenas acostumado com a atuação. Isso é duro. Parece possessividade de criança por alguém a quem ele se apegou. Eu não sabia como acalmá-lo, então me acomodei na outra ponta do sofá. As bochechas de Léo inflaram em um bico frustrado, claramente, tentando resistir a mostrar suas emoções. Eu reprimi um sorriso. Pegando na minha bolsa, tirei uma pequena caixa de sobremesa. Aqui, eu peguei isto para você. Dentro havia um pequeno bolo em forma de maçã, fofo e despretensioso. No momento em que pousou em suas mãos, a raiva esvaiu de seu rosto. Um leve rubor subiu em suas bochechas, mas ele ainda tentou agir de forma difícil. Eu esperei a noite toda. Por que você não chegou a tempo para um passeio? Eu notei que ele ainda estava com suas roupas de passeio. Isso claramente tinha se tornado um hábito. Eu comecei a rir, mas o riso ficou preso na minha garganta enquanto eu observava a alegria em seus olhos por uma coisa tão pequena. Um pensamento súbito e sóbrio me atingiu. O que aconteceria com ele depois que Corbett e eu nos divorciássemos? O peso dessa percepção me deixou sóbria instantaneamente. Meu humor brincalhão evaporou. De agora em diante, eu disse categoricamente. Se eu não estiver aqui, você pode pedir à senhora Davidson para ir com você. Léo congelou. Pânico brilhou em seus olhos. Não foi isso que eu quis dizer, ele exclamou, sua voz elevando-se. Eu sou o garoto normalmente. Sombrio estava subitamente agitado. Eu não sabia o que dizer, então eu o puxei para um abraço. Sua cabeça macia repousou no meu ombro e ele imediatamente se acalmou. Eu não quero ir com a senhora Davidson. Ele murmurou no meu ombro, as orelhas coradas. Em um vermelho vivo. Tudo bem, eu sussurrei. Em algum lugar da casa, a senhora Davidson espirrou. Depois de finalmente colocar Léo na cama, eu me retirei para o meu quarto, esperando uma noite tranquila. Então vieram batidas frenéticas. Madame, a voz da senhora Davidson soou urgente. O que agora? Eu murmurei, abrindo a porta para o som de um forte estrondo vindo de baixo. O Sr. Croft de repente decidiu que Léo deve ir estudar no exterior. Léo recusa e eles estão tendo uma briga terrível. A senhora poderia descer e intervir? Meu coração disparou. De onde isso tinha vindo? Do patamar do segundo andar, eu podia ouvi-los discutindo. Eu não vou. A voz de Léo ecoou. Você não tem escolha, Corbett respondeu calmamente e inabalável. A sala de estar estava um caos. Novamente. O garoto que antes tinha sido tão obediente agora era como um animal encurralado enfrentando seu pai. Vidro estilhaçado. Molhava o tapete aos seus pés. Corbett, sentado no sofá, não estremeceu. Os arranjos estão feitos. Você parte. Amanhã, ele disse. Os comentários ao vivo explodiram. Isso nunca aconteceu no livro. Porque ele está mandando o vilão. Embora Corbett deveria ignorá-lo, não interferir. Algo está errado. Eu desci as escadas lentamente ao som dos meus passos. Ambos congelaram. O olhar de Corbett tinha uma borda escura e possessiva por uma fração de segundo. Léo, geralmente com olhos brilhantes perto de mim, rapidamente desviou o olhar, os punhos cerrados. A tensão era densa. Todos esperavam que eu falasse, mas eu não o fiz. Corbett e eu estávamos nos divorciando. Em breve. Léo não era meu filho. Está tarde, eu disse uniformemente. Deixe o garoto descansar. Corbett hesitou, então relaxou. Tudo bem. A cabeça de Léo virou para mim. Olhos com bordas
vermelhas, expressão uma mistura de traição e desgosto. Eu só pude ficar em silêncio atordoado. O vilão está genuinamente ferido. Ele finalmente confiou nela. E agora isso, mas honestamente eu faria-o, mesmo no lugar dele. Ele é o filho de sua ex-rival. Não trabalhar ativamente contra ele já é suficiente para eu estou do lado de Raquel. Ninguém quer um garoto mal-humorado, sombrio e propenso a birras. Ela não é cruel. Ela sabe que vai embora. Fazer com que ele se apegue só o machucaria mais. Os comentários estavam frenéticos. Eu não tinha intenção de ficar para sempre. Eu não precisava me aproximar de Léo. Mesmo que tivéssemos inesperadamente criado laços, minha decisão de partir permaneceu firme. Mas enquanto eu colocava meu pé no primeiro degrau da escada, eu parei. Minha mão agarrou o corrimão. Léo, ainda é tão jovem, eu disse suavemente mandá-lo para o exterior agora. É muito cedo. As palavras ficaram suspensas no ar. A expressão de Corbett se apertou, mas quando nossos olhos se encontraram, ele engoliu e cedeu. Como você desejar. Eu concordei e continuei subindo, sem lançar mais um olhar para o garoto de olhos vermelhos. Eu pedi o divórcio a Corbett em uma manhã clara e ensolarada. Léo estava na escola. Eu coloquei os papéis que tínhamos assinado há 2 anos na mesa de centro. Assine. Eu não esperava resistência, mas ele não se moveu. Ele apenas olhou para mim, injetado, olhos pesados de emoção. Raquel, ele disse finalmente, sua voz áspera. E se eu te dissesse que eu não tive escolha naquela época? Poderíamos recomeçar? Cada palavra soou como se tivesse custado tudo para ele falar. Eu finalmente consegui voltar para agora. Por que não poderia ter sido antes? Eu franzi a testa sem saber o que ele queria dizer, mas um sentimento de afundamento se instalou no meu peito. Eu forcei minha voz a ficar calma. Corbett, nós tínhamos um acordo. E quanto a nós, isso foi há muito tempo. Eu desviei o olhar. Peça ao seu assistente para me trazer os papéis quando você tiver assinado. Eu não voltarei aqui. Quanto a Léo, você deve cuidar disso. Mas eu não posso. Seu sussurro quebrou com dor. Eu não entendi. Meu coração apertou, mas eu me endureci e me afastei sem olhar para trás. Não, Raquel não pode simplesmente ir embora. Espere. Corbett está agindo estranho. Ele renasceu? Alguém mais está preocupado que o vilão esteja prestes a ter um colapso agora que ela se foi? Corbett relutou em assinar o divórcio. Mas eu não voltei para a vila. Eu pensei que nunca mais veria Léo. Então, em uma manhã chuvosa, enquanto eu saía do meu apartamento para o trabalho, encontrei uma pequena figura encolhida na minha soleira. Era Léo, agora com 11 anos. Mais alto no limiar da adolescência, com membros que pareciam quase longos demais. Ele estava abraçando os joelhos, dormindo profundamente. Eu me agachei e gentilmente sacudi seu ombro. Seu corpo balançou com emoção. Quando toquei sua testa, ela estava ardendo. Meu coração disparou. Esquecendo o trabalho completamente, eu o carreguei para dentro. Ele se mexeu, piscando para mim, olhos vidrados. Com febre. Mãe, ele murmurou, estendendo a mão cegamente. Não me deixe. A palavra atingiu como um golpe, mãe. Eu rapidamente peguei um remédio para ele. Aqui, tome isto. Ele obedeceu e deixou que eu o ajeitasse na cama. Eu peguei meu telefone, pretendendo ligar para Corbett, mas meus dedos congelaram. Em vez disso, mandei uma mensagem para minha assistente dizendo que eu não iria trabalhar hoje. Eu me sentei na beira de sua cama, observando dormir sua mão, ainda agarrando minha camisa. Horas se passaram, minhas pernas dormentes. Quando seus olhos finalmente se abriram, eu fui pegar água, mas ele apertou o aperto. Não vá. Eu sorri. Eu não vou a lugar nenhum. Apenas pegando um pouco de água para você. Ele bebeu o copo de uma vez e então parou, segurando-o como se estivesse lutando consigo mesmo. Pai, eu iria para o exterior, contanto que você não vá embora. E talvez você possa me visitar se tiver tempo. Meu coração doeu. Seu pai não tem nada a ver com isso, eu disse suavemente. A cabeça dele se levantou, a esperança acendendo seus olhos. Então, se você se divorciar do pai, eu posso ir com você? Eu me darei a você. Eu pisquei. Se dar? Os comentários ao vivo estavam histéricos. O vilão é muito fofo. Se dando a ela a Raquel. Basicamente, um novo plano, livrar-se do pai, ficar com o filho. Ela está ganhando. Eu olhei para ele febril, mas ainda tão sincero. Por alguma razão, ouvi a mim mesma responder. Tudo bem. Seu sorriso iluminou a sala, afugentando todas as sombras. Eu não pude evitar sorrir de volta. Corbett não se importa com ele de qualquer maneira. Eu o levarei. Eu descobri qual escola Léo frequentava. Eu o deixava a caminho do trabalho, o buscava depois e nos fins de semana, explorávamos a cidade juntos. A vida estava surpreendentemente pacífica. Eu não vi Corbett por mais um mês. Então, uma tarde, ele estava esperando do lado de fora dos portões da escola. Mesmo em um terno caro, ele parecia desgastado, assombrado, seu cabelo escuro, chicoteando ao vento. Seus olhos pesados de anseio e arrependimento se fixaram em mim. Léo se colocou na minha frente instintivamente me protegendo. Ele não gostava do pai. Eu me aproximei de Corbett, lentamente. Pare de viver no passado. É hora de seguir em frente, eu disse suavemente. Isso era tudo que eu precisava dizer. Eu comecei a passar por ele, mas sua voz me parou. Não é justo comigo. Meu coração engasgou, mas eu não tinha palavras. O destino tinha sido cruel. Uma pequena mão deslizou para a minha. Eu olhei para baixo. Os olhos de Léo estavam cheios de preocupação. Eu sorri para ele. Nós íamos
Para o estúdio hoje, certo? Vamos lá. Sim, a estrada à frente ainda era longa, mas tínhamos que continuar avançando. Epílogo de Corbett. Ele havia renascido. Somente depois de morrer em sua vida anterior, Corbett percebeu que havia sido um personagem em um romance, o pai negligente do vilão. Ele tinha perdido sua amada esposa e descontado seu luto em seu filho, ignorando até mesmo a garota que ele amara desde a juventude, que se tornou sua esposa arranjada. Mas ele nunca tinha amado Lily de verdade. De volta ao passado, ver Raquel como sua esposa trouxe tanto alegria quanto terror. Observar sua bondade para com Léo acendeu uma esperança desesperada. Talvez ela não se importasse com eventos passados. Talvez ele tivesse uma chance de conquistar o coração dela. Ele estava errado. O carinho de Raquel por Léo veio do dever e da compaixão. Para com ele, ela era fria. Quando ele se embebedou e tentou se aproximar dela, ela o empurrou para longe, voz gélida. Os 2 anos passaram em um borrão. Quando ela colocou os papéis do divórcio na frente dele, suas mãos tremeram, incapaz de levantar a caneta. Depois que ela saiu, Léo agiu de forma estranha, gritando e quebrando coisas. Corbett, já perto de um ponto de ruptura, finalmente explodiu. A culpa é sua, ele rugiu. Se não fosse por você, ela não teria me deixado. O garoto congelou, os olhos cheios de lágrimas que ele se recusava a derramar. Corbett sabia que tinha ido longe demais, mas a torrente de ressentimento era imparável. Se não fosse por Léo, Lily e este enredo, ele teria se confessado a Raquel no momento em que ela retornou. Eles teriam se casado exatamente como ele sonhara incontáveis vezes. Agora estava tudo arruinado. Ele se virou para sair, mas a pequena voz do garoto o parou. Se eu for para o exterior, ela voltará. Os lábios de Corbett se curvaram em um sorriso amargo. Talvez. Ele queria seu filho longe. Ele queria Raquel de volta. Mas ele sabia que era impossível. Então ele a viu sorrindo, segurando a mão de Léo. Ciúme e raiva e uma faísca de esperança colidiram em seu peito. Mas suas palavras, pare de estar preso no passado, a despedaçaram. Ele não podia impedir as palavras de escaparem. Não é justo comigo. Ele a tinha machucado, sim, mas ele nunca quis traí-la. Sua figura recuou para a distância, deixando sozinho, preso na prisão que ele mesmo havia criado.